Fala, meus amigos e minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem jogos, 3 jogos abrindo a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas alguns times ficarão com 2 jogos a menos, outros com 1 jogo a menos. Poucos são os times que estarão aí nessa lista de 19 jogos jogados, né? E a gente vai ter Flamengo em campo, Botafogo em campo, Fluminense em campo, equipes que estão com alguns jogos a menos, né? E a rodada pode trazer algumas mudanças consideráveis na parte de cima da tabela, tá? A gente pode ter mudança no G6, pode ter time caindo mais ainda, e pode ter time também saindo do Z4, né? Hoje a rodada tem confrontos interessantes. Flamengo e Mirassol, por exemplo, o líder do Campeonato Brasileiro contra um estreante que vem sendo uma pedra no sapato. Vai estrear até camisa nova em homenagem à seleção de 70. E a estreia do Mirassol jogando no Maracanã, na Série A, tirando onda, o time do Mirassol tá lá em cima e quer se manter lá em cima, não quer sair do grupo dos 6 melhores colocados. Vai ter uma tarefa ingrata, né? Vai pegar só o Flamengo, líder do campeonato, que vem de uma eliminação na Copa do Brasil e quer agora manter o foco total no principal campeonato do Brasil. E tem, além de Flamengo e Mirassol, no Maracanã, né, nós temos ali também São Paulo e Vitória, que é aquele confronto em que a gente sempre coloca, o São Paulo é favorito, Vitória não é, o São Paulo vai ganhar, tal, é o mais provável, só que o Vitória vem tentando se reanimar no campeonato. Conseguiu aí bons jogos, algumas vitórias importantes, alguns empates contra equipes da parte de cima da tabela. O Vitória não é mais aquele cachorro morto que você chega, chuta e da mesma forma que ele vem, ele vai, né? O Vitória tem vendido algumas partidas fora de casa muito caras aí, exemplo do Botafogo, que pressionou e acabou ficando no empate em 0-0. Então o São Paulo tem que ser muito inteligente no jogo de hoje para não deixar pontos no Morumbi e deixar de subir na tabela. São Paulo é um desses times que completa 19 jogos, mas que pode, mesmo com 2 jogos a mais, chegar ali no G6 hoje, né? E o Vitória cada vez mais com o Fábio Carille se afastar da zona de descenso, né? O objetivo do Vitória, claramente, permanecer na Série A. Bom, outro jogo também importante, no mesmo horário, é Bragantino Internacional. Red Bull Bragantino, que não sabe o que é vitória desde que o Campeonato Brasileiro voltou da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Simplesmente o Bragantino não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém. No máximo, um empate, né? Na verdade, estou sendo injusto aqui. Não, minha produção, muito competente. Obrigado, produção. Na verdade, só venceu um jogo, né? Só venceu um jogo. Venceu o Corinthians, obrigado, na retomada. Exatamente no primeiro jogo após a Copa do Mundo de Clubes. Venceu o Corinthians por 2-1. Depois, nada mais. Não venceu ninguém. E o Red Bull Bragantino vai despencando na tabela, né? Ainda, por conta da incompetência dos que estão embaixo, não saiu do grupo dos 6 melhores colocados. Mas se não vencer o Internacional hoje, fatalmente vai sair, porque muitos jogam hoje, outros jogam amanhã e a turma ali está encostando no Red Bull Bragantino, né? E o Internacional vem numa fase muito ruim, muito ruim. A derrota pode significar realmente a cabeça do treinador. Pior ainda porque o Internacional tem um jogo decisivo na sua temporada contra o Flamengo no meio de semana pela Libertadores da América. Então, Roger Machado, se tinha que sair, tinha que ter saído antes, para dar tempo de o Internacional pensar no substituto. Não saiu, o ideal agora é manter, para ver o que acontece aí. E aí, eliminado na Libertadores, vai ter que recomeçar, igual fez ano passado, com o próprio Roger, né? Depois que o Inter foi eliminado de tudo, ele trouxe o Roger para ajustar a temporada, e aí acabou chegando na Libertadores da América e está nas oitavas de final, né? Mas é um confronto complicado para o Internacional. Todavia, do outro lado, tem um Bragantino que não ganha de ninguém mais. Foi eliminado agora na Copa do Brasil, perdendo dentro de casa para o Botafogo, mais uma vez, né? Então é um confronto também aí de equipes que estão desesperadas para reencontrar os bons resultados. Mais tarde, 2 grandes jogos, Fluminense e Bahia e Fluminense, né, na Fonte Nova.
e Fortaleza e Botafogo. Fortaleza e Botafogo marca o confronto do reencontro entre Botafogo, os atletas, os jogadores, e Renato Paiva, que foi treinador do Botafogo no início da temporada, foi demitido após a eliminação no Mundial de Clubes e guardou aquela mágoa, né, do acionista majoritário do Botafogo, John Textor e tal. Mas eu acho que o clima de revanche meio que perdeu um pouco aquela coisa, né, aquela fagulha, está saindo faísca e tal. Acho que já deu uma arrefecida, o Fortaleza teve alguns tropeços, outros resultados interessantes, conquistou vitórias, perdeu. A trajetória do Fortaleza, o Renato Paiva já está percebendo que vai ser muito mais difícil do que um jogo de revanche contra o Botafogo e tal. Fortaleza precisa de 3 pontos. Então o Renato Paiva vai ter que saber explorar as fragilidades de um Botafogo remendado, costurado, com vários desfalques, mas que pode ter retornos importantes, como o do Álvaro Montoro, que é um cara que desequilibra e foi pouco utilizado. Não deu tempo, né, de o Renato Paiva utilizar o Montoro, o Arthur Cabral, o Roque Corrêa, não deu nem tempo de o Renato Paiva conhecer esses reforços, né? Então é um jogo em que o Botafogo vai precisar vencer para não ficar muito para trás, porque se ele não vence o Fortaleza e qualquer outro adversário, Fluminense, São Paulo, vence, ele é ultrapassado e vai ficando distante, né, do objetivo da temporada, que é, obviamente, voltar à Libertadores, jogar Libertadores de novo, ser campeão, que ainda disputa a Copa do Brasil, disputa a Libertadores, está no Campeonato Brasileiro, está a 11 pontos do líder, tem um jogo a menos em relação ao líder, que pode ser 8, né, 11, que pode ser 8 pontos, mas o Botafogo precisa vencer, né? O Botafogo precisa se reencontrar com a vitória. O último jogo perdeu para o Cruzeiro por 2-0, então o Botafogo definitivamente precisa vencer no Brasileirão fora de casa. O Botafogo tem um rendimento melhor, né? O Botafogo tem 100% de aproveitamento jogando fora dos seus domínios. Vai precisar manter essa estatística. E o Fortaleza tem muita dificuldade para vencer esse Botafogo, mas era o Fortaleza do Vojvoda, que saiu do Fortaleza 4 anos sem vencer o Botafogo. O Renato Paiva vai querer mudar essa história, essa estatística. E Fluminense, Bahia e Fluminense, um jogo também muito interessante, que o Fluminense vem crescendo no campeonato, o Bahia está lá no bloco da frente e lá quer se manter. Teve um tropeço contra o Sport, empatou com o Sport, perder pontos para o Sport tem um preço, né? E hoje o Bahia vai encontrar um rival à sua altura, um Fluminense que tem melhorado, que se classificou também na Copa do Brasil, o Bahia também passou, então vai ser uma rodada bem interessante, e é claro que os principais resultados a gente traz aqui no Dois Toques, a casa do futebol, numa edição próxima ou também nos nossos vídeos curtos, tá certo? Um abraço a todos, valeu!